A próxima atração. Mais um campeão de audiência. Dez horas 11 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos,
o popular professor Moisés, o Homem-Aranha, por causa do meu hábito de ministrar palestras para crianças com a roupa do Homem-Aranha. Inclusive, por falar em palestras, eu quero agradecer aos alunos da Escola Municipal da cidade de Cruz das Almas, SENDEC. Lá estive na última sexta-feira, ministrei 2 palestras, uma no período da manhã e outra no período da tarde. Inclusive, a palestra que foi disponibilizada no meu Facebook é desta escola, foi dada no período da manhã, embora tivesse gravado também a palestra do período da tarde, que ainda não foi disponibilizada nas redes sociais. Quem quiser ouvir o professor Moisés numa palestra rápida, esta palestra foi antes de uma prova, mas eu falei sobre assuntos que interessam a todos os seres humanos, não só aos adolescentes. Nesta palestra falamos de fé, falamos de persistência, falamos de paciência e falamos da importância que tem a vida de cada um de nós. Eu tenho a minha e nada neste mundo é mais importante que ela. Nada neste mundo me fará triste a ponto de desistir de viver. Por isso, o professor Moisés repugna você que já pensou em cometer um suicídio, o que está muito desesperançoso por causa das aflições do dia a dia. Até porque não vale a pena você ficar triste, porque a dificuldade hoje, ela deixará de existir com certeza absoluta em algum momento do futuro. O quanto antes, se você não desanimar, arregaçar as mangas e continuar com um grande otimismo. Uma das coisas mais importantes da vida é essa fé que nós temos, que as coisas sempre vão dar certo. Por sinal, eu estou começando um programa dificílimo de fazer, o programa Professor Moisés Explica, que aconselha, motiva, explica o comportamento humano, dá dicas para os empresários e analisa notícias recentes. Mas o professor Moisés, mesmo sabendo que falar na Rádio Vox, numa emissora que tem muita audiência, que há 50 anos informa e ajuda milhares de ouvintes na Bahia e também em outros estados através da internet, mesmo sabendo da minha responsabilidade, eu tenho muita fé que farei o melhor possível, porque o professor Moisés costuma dizer, Deus está muito perto, é bem provável que esteja dentro de nós nos ajudando, é preciso apenas que haja um pequeno comprometimento, é preciso apenas que você diga, eu quero sim a sua ajuda, Deus Todo-Poderoso, e Ele se manifesta de muitíssimas maneiras. Todos os dias eu observo a minha volta e encontro mais gente feliz do que triste, e eu sei que as pessoas que estão tristes, logo logo vão recuperar o ânimo e continuar vivendo. Esse milagre de tanta gente feliz ao nosso redor, claro que viver é resolver problemas, viver é muito difícil, mas esse milagre de tanta gente feliz à nossa volta só é possível porque existe um milagre acontecendo todos os dias no planeta Terra, que faz com que cada pessoa tenha um papel dentro da sociedade. Tem alguns que infelizmente não fazem o seu papel como deveriam. Tem outros inclusive que não tem nem papel, porque quem faz mal aos outros, quem vai de encontro às leis instituídas, não tem nem papel. Mas falando das pessoas que têm papel, muitos fazem o seu papel
de maneira correta e de maneira que desperta paixões e faz o mundo melhor. E o professor Moisés, com o patrocínio da Maju Folheados, da Stephanie Joias, Guto Materiais para Construção, Solimpo, Óticas Vanderlei Teixeira, Conexão Jeans, Nego da Farmácia, Roupa Nova e Paraty Delicatessen, o professor Moisés está começando mais um programa Professor Moisés Explica, da Rádio Vox AM 1600. E, como sempre acontece, nós estamos aqui para tratar de assuntos dificílimos. E o professor Moisés, embora seja uma pessoa que é privilegiada por saber usar uma das mais importantes armas da história da humanidade, que é a fala. Foi com ela que Jesus promoveu grandes mudanças no mundo e se fez eterno. O professor Moisés, obviamente, se sente um privilegiado por estar falando neste momento, como sempre acontece, de improviso, o que significa que aqui não tem, meu amigo, nada planejado, até que eu já fiz isso no passado, quando eu comecei a ser radialista, ainda não tinha a desenvoltura que eu tenho nos dias de hoje, chegava a programar tudo o que diria, como fazia inclusive quando dava aula de física em Salvador, no curso e colégio Status, no curso e colégio Águia, no Neruda, no Einstein, no Coração de Jesus, no Persona, no Cobras, no Cobas e em tantos outros. A gente programava a aula, tudo era muito bem planejado, eu sabia tudo que seria feito. No entanto, neste programa, nós apenas elencamos alguns assuntos e a partir deles desenvolvemos o programa de improviso, sempre com o objetivo muito nobre de ajudar você que está ouvindo esta rádio tão importante, que continuará importante como sempre foi. Quem já conquistou a majestade não vai perder a majestade da noite para o dia ou através dos tempos. Pode até, no caso de alguém que se sobressaiu e foi um pouco esquecido, pode até acontecer isso, mas se a pessoa quiser ir trabalhar, recupera o seu passado de contribuições ao mundo. Eu, por exemplo, quando dava aula de física, era um dos professores de física mais conhecidos de Salvador, e tenho certeza, se eu voltar a dar aula de física em Salvador, vou recuperar a majestade que outrora me transformava num grande educador. E o mesmo a gente tem certeza que continuará acontecendo sempre com esta rádio tão importante que é a Rádio Vox. Estamos começando este programa desta nova época. Entramos numa nova fase da rádio, mas, apesar de ser uma nova fase da rádio, com a direção da Igreja Assembleia de Deus, mesmo assim, você vai continuar, por exemplo, fazendo as coisas antigas, ouvindo o professor Moisés através do meu blog, www.palestrantedecruzdalmas.blogspot.com. A Rádio Vox está lá no meu blog. Em qualquer lugar do mundo você pode ouvir a Rádio Vox através do blog do professor Moisés, que inclusive tem programas que eu fiz aqui em diferentes horários, como o Jogo Aberto. Não tem tanto tempo assim que eu fazia o programa de 7 às 9 todos os dias, no horário nobre da emissora. Atualmente quem faz é o meu amigo Moisés Azevedo, um grande comunicador. No passado foi Moisés Barbosa e Natanael Luiz, um pouco antes. Depois eu, que trabalhei com ele também como comentarista, apresentei o programa sozinho, e tem programas desse tipo gravados lá no meu blog. Quem deu aquela saudade da época de Natanael Luiz, do Jogo Aberto, vai lá no meu blog e ouve. Tem vários programas integrais, do início ao fim, 2 horas de duração, para você reviver o passado e me ouvir quando eu apresentava o Jogo Aberto. Então, quem no futuro não tiver como ouvir o professor Moisés no radinho de pilha ou de eletricidade, como está acontecendo nesse momento com a minha mãe, Dona Lúcia,
famosa em Cruz das Almas por fazer o quibe mais gostoso da cidade. E meu pai também, sentado aí na sua poltrona confortavelmente, com o seu rádio próximo ao ouvido, me ouvindo, o Graveto, o Zé Zorrinho, jogador da seleção de São Félix, e que é muito conhecido em Cachoeira e São Félix. Como estão fazendo meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que muita gente também está usando o rádio, mas quem não puder no futuro usar o rádio, quando estiver em outra cidade, onde o sinal da Rádio Vox não chegue, por exemplo, pode ouvir esta importante emissora através do meu blog, Palestrante de Cruz das Almas. Lá tem fotos do professor Moisés, tem palestras, inclusive tem uma palestra que eu estou vestido de Homem-Aranha, pena que é só um pedaço da palestra, diferente desta do meu Facebook, www.facebook.com/Moisés Professor de Cursinho. O meu Facebook é Moisés Professor de Cursinho, mas é fácil achar colocando na pesquisa do Facebook Prof. Moisés, tudo junto, uma palavra só. Aí você pode assistir uma palestra integral. Olha, eu botei lá no meu Facebook a palestra dos sonhos, porque ela incentiva as pessoas. A gente tem que incentivar o ser humano, meu amigo, porque para mim, para você, para ninguém é fácil existir neste mundo, até porque existir é exatamente resolver problemas. Eu não conheço ninguém, nem pessoas extremamente ricas, como algumas que eu conheço, nem pessoas extremamente pobres, como muitas que eu conheço, nem pessoas que não são nem uma coisa nem outra, como muitas que eu conheço, que não tem problema. Todo mundo tem o seu, e algumas vezes até vários a cada dia. E alguns são antigos, outros são novos. Tanto os antigos quanto os novos precisam de solução. Então, se você está cheio de problemas, tenha pelo menos na sua cabeça essa verdade incontestável: eu não estou sozinho neste mundo, porque todo mundo tem os seus problemas. Mas para que o problema seja resolvido, a gente tem que estar motivado. Não é isso, dona Rita da Solimpo, 3621-6210, fazendo a limpeza da sua casa ou comércio, desinfectando tudo, fazendo a capina no fundo do quintal, limpando a caixa d'água, 3621-6210, para você solicitar um orçamento sem compromisso. Não é isso, meu amigo Guto? A gente tem que estar motivado. Guto aí, de Guto Materiais para Construção, 28 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Caixa acoplada Logasa, R$ 169,90. Caixa de 1.000 litros Tigre, R$ 249,90. Louça Deca, com 10% de desconto. Guto Materiais de Construção é mais uma empresa cruzalmense que patrocina o professor Moisés, fica ali nas imediações da Real Calçados. Este programa ainda tem o patrocínio das óticas Vanderlei Teixeira, na Avenida Alberto Passos, do meu amigo Vinícius. Óculos de grau de sol das melhores grifes, com qualidade e o preço que você nunca viu. Venha fazer a manutenção do seu óculos grátis. Inclusive tem uma promoção de óculos completo com lentes visão simples a partir de R$ 79,00. Fica na Avenida Alberto Passos, 69, Cruz das Almas, Bahia. Meu amigo Davidson, você também concorda que nós precisamos estar muito motivado? Davidson da Conexão Jeans, você conectado com o melhor da moda na Rua Arthur Silveira, nos fundos da Cofel, na cidade de Cruz das Almas. Estava lá ontem, vestido de Homem-Aranha, distribuindo pirulitos. Momentos emocionantes que o professor Moisés viveu, dando pirulitos para as crianças. Um pouco antes, também falei, não estava ainda vestido de Homem-Aranha, mas o professor Moisés usa a roupa do Homem-Aranha também para dar pirulitos para as crianças em certas posições de Cruz das Almas e da região. E ontem foi um desses dias que me deixaram muito feliz fazendo esse trabalho carinhoso. Por sinal, eu tenho uma reclamação para fazer: os adultos não abrem mão do pirulito. Eu vou
só distribuir para as crianças, mas realmente eu tenho que pensar da agora para frente numa quantidade que atenda aos adultos, porque todos eles se aproximam do Homem-Aranha pedindo pirulito também. E a Conexão Jeans está vendendo tudo com preço de fábrica lá na frente da loja. Fica um grande amigo do professor Moisés falando, e eu vou deixar uma interrogação: quem será esse grande amigo do professor Moisés que fica lá na Conexão Jeans falando e deixando a entrada da loja mais divertida? Ele fala das muitas promoções. Tem roupa para todas as idades, ambos os sexos. Tem roupa inclusive para a praia, tem moda íntima. Você comprando na Conexão Jeans, tem certeza que compra por um preço extremamente baixo. A loja vende barato, não tenho a menor dúvida. Este programa também tem o patrocínio da Maju Folheados, ali ao lado do Vila Galote Shopping, uma loja que vende para você ganhar dinheiro. Você compra com descontos enormes e sai revendendo os folheados da Maju, não só em Cruz das Almas, mas em qualquer lugar. Folheados belíssimos. E se você também quiser ficar ainda mais bonita do que você é, a Maju Folheados vai fazer com você esta sua necessidade, porque está apresentável, é uma necessidade de todos nós. Stephanie Joias, a grife das joias, uma das lojas do ramo mais visitadas da Bahia. A Stephanie Joias tem alianças, anéis de formatura, e o conforto, a sofisticação da loja vem junto com preços que vão deixar você sempre interessado em comprar e uma qualidade insuperável nos produtos oferecidos. E Stephanie Joias, a grife das joias. Eu quero mandar um alô para meu amigo Adriano, da Roupa Nova, que também é patrocinadora deste programa. Uma loja que vende cada camisa Lacoste e dá vontade de vestir. Olha, e todos os dias tem uma parecida ou igual. Quem quer comprar roupa chique, roupa que você chega no lugar e todo mundo não presta atenção nem em você, só vai olhar para a roupa, de tão interessante que a roupa é, tem que comprar roupa na Roupa Nova, do meu amigo Jairinho, ex-aluno do professor Moisés, grande empresário santo-antoniense, que tem a sua loja na cidade de Cruz das Almas. E eu quero, neste momento também, aproveitar a audiência do programa para falar do meu amigo Nego da Farmácia, que está lá no centro de Cruz das Almas, e está também na Praça do Lavrador, com as suas farmácias e com a sua disposição para ajudar. O cara é incansável. 6 da manhã, ele já está lá todos os dias, se preparando para abrir a loja. E o Nego, que também ajuda a cidade de Cruz das Almas de outras formas, não é só na farmácia, muitas vezes até dando o remédio. A pessoa chega lá, não tem o dinheiro, eu já presenciei Nego ajudando. Parabéns, a gente precisa de pessoas que ajudem este mundo a ser cada vez melhor. E, por fim, o nosso programa também tem o patrocínio da Paraty Delicatessen, o ponto de encontro do cidadão cruzalmense. Todo final de tarde, as pessoas de Cruz das Almas se encontram para comprar o pãozinho que minha mãe não quer outro, só quer o pão da Paraty. Inclusive, além do pão, tem a lanchonete, tem o restaurante e tem o mercado. Dá para você passar algumas horas do seu final de tarde lá na Paraty, comendo gostoso, fazendo compras e reencontrando boas amizades. Inclusive a minha, sempre estou comprando o pãozinho da minha mãe lá na Paraty Delicatessen. Mas eu falava agora há pouco da importância de nós estarmos motivados. E por isso mesmo,
meu querido Léo Mateó. É um menino de ouro, super simpático e muito receptivo. É um muritibano, gente boa, está na técnica. E Léo vai colocar pra gente. Já deu tudo certo. Nós começamos o programa com a oração pela família. Vamos tocar agora Já Deu Tudo Certo. Porque, olha, é como eu disse, viver não é fácil para ninguém, mas a gente tem que viver, tem que estar preparado para superar as dificuldades de todos os dias. Então, é melhor que a gente se fortaleça sempre. Programa Professor Moisés Explica.
10h36. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o filho de Dona Lúcia e seu Zé do Quibe, e que tenho 5 irmãos: Rosa, Maria José, Djalma, Senhora e também o José Maria, e muitos sobrinhos, inclusive 2 lindas sobrinhas de 3 aninhos de idade, que devem estar me ouvindo agora, neste momento. Um beijão para as minhas sobrinhas de 3 aninhos, gêmeas, univitelinas, vieram do mesmo vitelo, por isso são parecidíssimas, mas mesmo assim sempre existe uma ou outra característica que dá para distinguir uma da outra. Um beijão para vocês que estão ouvindo o titio professor Moisés, que, olha, quando fala nesta rádio, fica sempre com a vontade enorme de declamar aquele poema da persistência. Tem um poema que eu costumo declamar nas palestras, e aqui já tem alguns programas que eu não declamo, e tem muita gente que gosta de ouvir, inclusive eu próprio, porque ele me faz lembrar de algumas verdades incontestáveis que voltarei a falar depois de declamar o poema. Quando as coisas vão mal numa fase da vida, quando a estrada aparece uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta e você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Inclusive, recentemente, eu estive na escolinha de futebol do meu filho Fimac e declamei o poema para as crianças e pedi que eles guardassem pelo menos um trecho do poema, e eu fiquei sabendo que eles gostaram dessa parte final. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gilson de Souza, contador, meu amigo professor Gilson, que atende no seu escritório lá na Rua da Estação, em Cruz das Almas, 3621-3342, que realiza, inclusive, vários serviços, como contabilidade e consultoria, auditoria para aumentar lucros, diminuir despesas. Meu amigo Gilson, da Infogil Contabilidade, sabe que eu disse a verdade. É preciso ser repetitivo para se conseguir alguma coisa. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu não lembro de uma coisa sequer que eu consegui na vida com 1, 2 ou 3 tentativas. Eu, normalmente, tem horas até que eu me desespero quando eu tenho que aprender, porque eu sou bastante meticuloso e quero aprender em todos os detalhes e acabo precisando de um tempo maior e ser muito insistente. Mas o professor Moisés, por exemplo, até recentemente, acredito que ainda tenha, até hoje, eu tinha, e eu acho que eu ainda tenho, todo o assunto de física do ensino médio na cabeça, desde notação científica, a física moderna, passando por termologia, ótica, eletricidade. Eu dava aula sem olhar para nenhum tipo de livro ou material que me ajudasse, mas eu
persistir. Eu resolvi muitas questões de física, li muitos livros, e o mesmo aconteceu em relação à matemática. Estudei muitíssimo também, e eu posso dizer para você, meu queridíssimo jovem ouvinte desta emissora, é preciso você insistir. E ao mesmo tempo que você insiste, você tem a convicção de que é uma pessoa de muita fé. Não sei qual é a sua religião. Não estou aqui para dizer a você qual deve ser a sua religião. Mas estou aqui para dizer a você que você precisa ter muita fé, independente de qual seja a sua religião. O que significa que você tem que acreditar que é possível. Você não tem emprego hoje? Meu amigo, amanhã é segunda. Você mora em Cachoeira? Do lado tem São Félix, dá para ir andando, é só atravessar a ponte. Já rodou o comércio todo de Cachoeira? Roda de novo. E depois vai para São Félix. Então amanhã você vai rodar os dois comércios. E se não conseguir, você vai dizer para si próprio: estou mais experiente. Conversei com muitos gerentes. Estou estudando o comportamento dos gerentes para descobrir o que eles querem ouvir de mim para me contratar. Quem tem esse pensamento acaba conseguindo o que quer. E a grande verdade é que nós queremos muitas coisas. Você quer muitas coisas? Eu também quero muitas coisas. Eu quero tantas coisas que o meu maior sonho é um dia ser presidente da República. Imagine só, o professor Moisés, um sonhador, e você que está me ouvindo também deve ser um sonhador para o seu próprio bem. No dia que você deixar de sonhar, no dia que você deixar de ter objetivos, a vida não fará mais sentido. A minha faz sentido porque eu tenho que falar na Rádio Vox, eu tenho que falar nas palestras, eu tenho que falar nas entrevistas, eu tenho que criar textos para publicar nas redes sociais. O professor Moisés usa o cérebro a maior parte do dia e os desafios são inúmeros e me fazem merecedor desta existência. Porque você com certeza sabe que Deus nos deu a vida de graça. É um presente que não tem outro igual. Eu já passei no vestibular, eu já comprei apartamento, eu já fiz muitas coisas, entre elas ter ajudado a colocar no mundo FIMAC, meu filho de 10 anos, e MAFIC, minha filha. Eu tenho um filho e tenho uma filha. O meu filho é FIMAC, as iniciais de Física, Matemática e Química, e minha filha é MAFIC, as iniciais de Matemática, Física e Química, as disciplinas que eu já dei aula. Aí eu incluo Biologia, que eu também já dei aula, mas as disciplinas homenageadas foram Matemática, Física e Química, com o nome dos meus filhos. E, embora eu tenha feito tantas coisas e tenha recebido tantos presentes, eu tenho certeza que a maior emoção da minha história foi o momento do meu nascimento, quando eu despertei para a vida, e a partir dali eu ganhei de graça o maior de todos os presentes. Você não tem uma Ferrari? Meu amigo, você tem uma vida. Vale muito mais do que uma Ferrari. Você não tem ainda a mulher que você gostaria de ter? Continue se esforçando. Inclusive, continue conversando com as pessoas do sexo oposto. É provável que em algum momento alguém se interesse por você. Se você for uma pessoa do bem, com certeza você vai estar despertando o desejo de convivência de muita gente. Mas aquilo que a gente não tem ainda, a gente tem que ter paciência, porque a vida já foi dada. O maior de todos os presentes já foi dado. Agora vamos ter paciência. Eu sempre falo para as crianças, quando eu estou dando palestra, que é preciso esperar a vez. É preciso que a gente entenda que as coisas acontecem
quando chega o momento. E enquanto não chega o momento de você que está me ouvindo conseguir uma vaga no mercado de trabalho, você vai se capacitando. Você vai fazendo curso aqui e acolá. Você vai melhorando o seu perfil para que você esteja mais preparado para executar a sua atividade em algum momento. Inclusive, eu acho que nós brasileiros vacilamos quando não cuidamos da formação de cada um de nós muito melhor. Aí nós temos que culpar todo mundo. Eu, há alguns dias, via na internet uma reportagem sobre a Suécia, um país onde muita gente chega aos 90 anos de idade com facilidade e a média de idade ultrapassa os 80 anos. Tem educação de qualidade de graça para a população inteira, entre outros benefícios, fruto dos impostos que são pagos. Por quê? Porque a gente precisa preparar a pessoa para viver. E para o ser humano estar preparado para viver, ele tem que aproveitar a infância e a adolescência para estudar. Ele tem que continuar se capacitando muitíssimo na faculdade, não só com a formação acadêmica, mas também, se for possível, estudar outras línguas. Depois da faculdade, se for possível, fazer o mestrado, fazer doutorado, fazer pós-doc, tudo com aquele desejo de aprender que faz com que você tenha paixão pelo que está fazendo. Lamentavelmente, tem gente que até trilha todo esse caminho que eu acabei de mencionar, mas não faz com a paixão devida e, consequentemente, não tem a maior das recompensas. O aprendizado extraordinário, capaz de transformar você num sábio. Aquele que sabe tanto que quando abre a boca para falar, o mundo para ouvir. Este é o sábio. Como Jesus, o mundo parava para ouvir quando ele estava em carne e osso entre nós, e o mundo ainda para ouvir, porque o seu legado está no Novo Testamento, e você que é uma pessoa que está se aprimorando profissionalmente, não pode também esquecer o seu lado espiritual. E uma das recomendações do professor Moisés para que seu lado espiritual amadureça e você melhore a cada dia é que você consulte a Bíblia, um livro excepcional que, quando bem entendido, nos faz ter uma fé que é capaz de realizar em nossas vidas coisas dificílimas, porque para quem tem fé, nada é impossível. Meu queridíssimo ouvinte da Rádio Vox AM 1600, que está acompanhando a fala do professor Moisés Barbosa dos Santos, um cruzalmense, um baiano, um brasileiro, que gosta de falar no rádio para ajudar. Por isso mesmo, tem um outro poema do professor Moisés, que já alguns programas eu não declamo, e que faço questão de trazê-lo neste momento. Noel, bota um fundo aí de poema que nós vamos agora fazer com que as pessoas viajem. Se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Claro que tive meus bons momentos, e se pudesse fazer tudo de novo,
teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais pôres do sol e brincaria mais com as crianças, se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Olha, realmente, muita gente fica na expectativa que o professor Moisés declame este poema feito por Jorge Luiz Borges, o maior poeta argentino de todos os tempos, 12 dias, escute bem, 12 dias antes de morrer. E 12 dias antes de morrer, ele estava muito doente e percebeu que o final estava próximo e resolveu marcar a sua história através de uma criação maravilhosa, porque o poema é taxativo com os covardes. Você é covarde? Você tem medo de perseguir as coisas que você mais quer por se achar incapaz? Você precisa ouvir várias vezes este poema feito por Jorge Luiz Borges, o grande poeta argentino. Eu já ouvi muita gente falar: não consigo aprender matemática. Meu amigo, você é filho de Deus. Deus é o seu pai, é o seu guia, e ele é capaz de fazer com que você aprenda chinês, japonês, sendo você um brasileiro. Quanto mais matemática. Acorde, desperte. Você não acordou para esta vida quando diz que não pode. Podemos sim. E o professor Moisés lamenta que os covardes terão nas proximidades do fim muito desespero, porque com certeza desejarão uma nova chance para aí sim ter coragem. Mas infelizmente ninguém tem duas vidas. Nós só temos uma vida e temos que ser muito esperto. É verdade que muitas vezes a gente até pode querer fazer coisas difíceis e à nossa volta as pessoas são mais humildes nesse sentido. As pessoas não pensam tão alto assim, que até nos taxam de louco, ou que você não deveria seguir esse caminho. Olha, tem um outro caminho que você deveria seguir. Eu, professor Moisés, contrario muita gente por causa da minha maneira ousada de pensar, por achar que tudo é possível enquanto existe vida, por achar que as dificuldades passam e as alegrias estão sempre presentes em nossas vidas. Inclusive, a alegria neste momento é enorme. Estou contemplando as montanhas que estão do lado de fora dos estúdios da Rádio Vox, um verde que não me deixa dúvida. Deus existe e as provas estão por todos os lados para você que tem dúvida. Inclusive, recentemente eu fiquei sabendo da história de um evangélico que cometeu suicídio. Até uma pessoa que ocupava uma função importante, porque comandava um rebanho, um pastor, e a gente parou para pensar, porque muitas vezes uma pessoa bem sucedida, que chegou a uma posição de destaque, cometeu um ato insano, verdadeiramente diabólico, porque a gente se entrega muito fácil ao desespero.
A gente não pode, não deve se entregar ao desespero. Quando ele bater a sua porta, se recuse em abrir a porta. Deixe bem trancada para que você mantenha-se tranquilo. E outra coisa, as pressões vêm de todos os lados. As pessoas de todos os lados cobram, querem que você dê a contrapartida por ter uma família, por ter muitas responsabilidades. As pessoas exigem, mas nem sempre a maré está para peixe. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente gostaria. Mas, nesses momentos, você precisa de afagos, você precisa de abraços, você precisa de compreensão, você precisa do carinho alheio, mas nem sempre encontra. O mais comum é o desespero das pessoas à sua volta, o desespero daqueles que cobram de você e transferem a cobrança de uma forma muito desumana e você acaba por se decepcionar, esquecer a sua história, tudo de bonito que você já fez e cometer o pior dos absurdos. Eu falei neste programa que não existe presente igual a ter a vida. E disse que o melhor momento da existência humana é quando a gente nasce e desperta e passa a amadurecer para ter a consciência de que é dono de uma vida. Agora eu vou falar o contrário. Não tem nada pior, não existe nada mais desesperador do que você se livrar de algo tão maravilhoso, cometendo suicídio. Por isso, você que está me ouvindo, está ruim, mas vai melhorar, vai dar tudo certo. A música está insistindo em dizer estas mesmas palavras desde que o programa começou. Eu tenho certeza, o professor Moisés Barbosa tem certeza que vai dar tudo certo. E você vai conseguir ser melhor do que você é e provavelmente você viverá momentos inesquecíveis, inclusive com a aproximação do final do ano, muitos parentes vão reencontrá-los, momentos gloriosos vão ser vividos no Réveillon, o estouro dos fogos que você verá pela TV ou diante dos seus próprios olhos em algum lugar bonito, tudo isso e muito mais de maravilhoso que vai acontecer em 2015 justifica que você perca essa tristeza descontrolada, esse desânimo que não faz você agir e esta falta de esperança que me obriga a dizer: será que você não é filho de Deus? Não, você é sim filho de Deus. E quem é filho de Deus mantém-se com o olhar para frente. Vamos avançar. Professor Moisés está finalizando mais um programa Professor Moisés Explica. Agora, às 11 horas, agradecendo a todos os meus amigos, inclusive a um conterrâneo do professor Moisés, o Silas Ribeiro, que produziu um CD, me pediu que tocasse uma música, mas não foi possível no programa de hoje. Numa próxima oportunidade eu o farei. Agradecendo também a Léo, aos meus colegas radialistas, aos meus milhares de ouvintes, e que Deus abençoe também aos nossos patrocinadores, Maju Folheados, Stephanie Joias, Óticas Vanderlei Teixeira, Conexão Jeans, Nego da Farmácia, Solimpo, Guto Materiais para Construção, Paraty Delicatessen e Roupa Nova. Volto de uma próxima vez para continuar deixando você com mais vontade de viver. Beijos no coração. ZYH 464, Sociedade Emissora Vox AM Limitada, transmitindo em 1.600 kHz com 10.000 watts de potência. Vox AM, Muritiba, Bahia. Uma emissora da CEADEB Comunicações. Bola na trave, não deram placar. Bola na rede,
neste domingo. Todas as atenções estarão voltadas para o final do Intermunicipal no estádio 25 de junho, na cidade de Cachoeira.